Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade daquele que me enviou, e todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:37 ao versículo 40. Esse trecho faz parte do famoso discurso do pão da vida, onde Jesus confronta as multidões que o seguiam apenas por interesses terrenos, após a multiplicação dos pães e peixes em João capítulo 6, versículo 1 ao 15. Ao perceberem que Jesus se apresenta como o verdadeiro pão do céu, muitos começaram a se escandalizar. É nesse ponto que Jesus ensina verdades profundas sobre a origem divina da fé e a certeza da salvação dos que verdadeiramente creem. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. O verbo grego didomi, traduzido como dá, está no tempo presente, indicando uma ação contínua. O Pai continua entregando pessoas ao Filho. Mas note, a ênfase está na ação do Pai e não na decisão do homem. O Pai dá e, como consequência, o indivíduo vem. O vir a Cristo é resultado da entrega soberana do Pai. Aqui temos uma clara referência à eleição incondicional. Aqueles que são entregues ao Filho foram assim designados desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. A obra da salvação se inicia na eternidade, não no tempo. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, que no grego dizemos assim: homi equivalo exo. Trata de uma dupla negação enfática, que significa de maneira nenhuma ou jamais, sob hipótese alguma. Isso é importante porque mostra a absoluta impossibilidade de rejeição daquele que é dado pelo Pai ao Filho. Essa é uma das promessas mais seguras de toda a Escritura. Cristo jamais rejeitará alguém que vem a Ele pela fé. E como já vimos, esse vir é resultado da obra do Pai. A vontade do Pai é que nenhum se perca. A expressão vontade do Pai é o coração da doutrina da perseverança. Jesus não está falando de um desejo vago, mas de um decreto eficaz. No grego, mi apolesso ex afto, ou seja, não perder nenhum deles. A forma verbal indica a ação futura, com certeza de cumprimento. A palavra apoilme significa perecer, ser destruído, ser perdido. É usada, por exemplo, para descrever a perdição eterna em outros textos, como João 3,16. Aqui, Cristo afirma que nenhum dos que o Pai lhe deu perecerá. Essa é uma garantia eterna e incondicional. Mas que eu o ressuscite no último dia. A expressão último dia aqui aponta para o juízo final e a consumação da salvação, quando o corpo será redimido, Romanos 8:23. Ou seja, Cristo não apenas promete preservar a alma, mas ressuscitar o corpo dos crentes na glória. Isso é fundamental. A salvação não é apenas espiritual, mas corpórea e escatológica. O cuidado de Cristo vai até o fim da história. Esse texto é uma pedra angular da doutrina da perseverança dos santos. Observe os 4 pilares inegociáveis que ele estabelece. Origem divina da salvação, o Pai dá. Resposta irresistível. Quem é dado, vem. A aceitação definitiva. Quem vem jamais será lançado fora. E a preservação eterna. Será ressuscitado no último dia. Essa cadeia é inquebrável. Se o homem pudesse se perder, então Cristo teria falhado em fazer a vontade do Pai. E isso é impossível.
A perseverança não é mérito do crente, mas fruto da fidelidade de Deus. A segurança da salvação não é um convite ao pecado, mas uma âncora para a alma, segundo Hebreus capítulo 6, 19. E o verdadeiro crente perseverará, não por força própria, mas porque Cristo sustenta. Hebreus 12, versículo 2. João 6,37 até o versículo 40 destrói toda a ideia de salvação instável ou temporária. Jesus deixa claro que os que pertencem ao Pai e são entregues a Ele jamais se perderão. A salvação é um pacto eterno entre as pessoas da Trindade, cumprindo infalivelmente por Cristo, assegurado pelo Espírito e decretado pelo Pai. A perseverança dos santos é uma garantia final de que Deus completará o que começou, para a glória de seu nome e a segurança eterna de seu povo. Quanto à cadeia de ouro da salvação, Romanos 8, 29 ao 39 diz o seguinte: acompanhem essa extensa leitura comigo. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é uma das mais gloriosas exposições da segurança eterna dos crentes em toda a Escritura. Está situado no clímax teológico da Epístola aos Romanos, em que Paulo desenvolve a aplicação prática da justificação pela fé, tratando da obra do Espírito, no capítulo 8, e culminando na certeza da glorificação. O trecho pode ser dividido em 3 partes interligadas: versos 29 ao 30, como a cadeia de ouro da salvação, versos 31 a 34, sendo a segurança contra toda acusação, e versos 35 ao 39, a impossibilidade de separação do amor de Cristo. Dos versos 29 ao 30 temos a cadeia inquebrável da redenção. Esses versículos apresentam 5 verbos que formam o que os teólogos chamam de cadeia de ouro da salvação. Primeiro, conheceu. Em grego, prognosko. Conhecimento prévio que implica amor eletivo. Não se trata de mera presciência dos atos humanos, mas de uma escolha soberana. Como em Amós, capítulo 3, versículo 2. Somente a vós conheci de todas as famílias da terra. Segundo verbo, predestinou. No grego, proorizo. Determinar de antemão. Aqui está uma doutrina da eleição incondicional. Não é reação a uma decisão humana, mas decreto eterno. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Terceiro verbo, chamou. Do grego, kalisen. O chamado eficaz do Espírito, não um mero convite externo. É o chamado que gera fé e arrependimento, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e João 10, 3. Quarto verbo, justificou. Do grego, dikeo. A imputação da justiça de Cristo pela fé.
Romanos 5, versículo 1. Quem é chamado eficazmente será justificado. E por último, glorificou, do grego edoxasen. Tempo passado, mesmo sendo realidade futura, pois está garantido. Isso é importante. A glorificação é tratada como certa, pois está atrelada ao decreto divino. Nenhuma dessas etapas depende do homem. Deus é o agente ativo em todas elas. Não há perdas e nem há desvios. As passagens do verso 31 ao 34, do mesmo capítulo, Paulo levanta perguntas retóricas para enfatizar a total segurança do crente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui temos a oposição do mundo, não tem poder frente à decisão de Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma referência direta à eleição. Quem os condenará? Nem mesmo o diabo, o grande acusador, Apocalipse 12, versículo 10, poderá anular a justificação. Cristo intercede por nós. Jesus é o sumo sacerdote eterno que garante nossa permanência. Hebreus 7, versículo 25. Ou seja, nenhum tribunal cósmico pode reverter o veredito de Deus. Já os versos 35 e 39 temos a impossibilidade de separação do amor de Cristo. Paulo lista toda espécie de ameaças, físicas, espirituais, temporais, eternas, enfim. Nem a morte, nem poderes angelicais, nem o tempo, nem a criação, nada pode separar o crente do amor de Deus em Cristo. Essa seção é profundamente pastoral, mostra que a perseverança não depende da força do crente, mas de um vínculo indestrutível entre o Salvador e os salvos. A linguagem paulina é superlativa, nem alguma outra criatura. Isso inclui o próprio homem, ou seja, nem mesmo você pode se separar de Cristo, se de fato foi chamado e justificado. A salvação não é como um contrato humano que pode ser desfeito, é um pacto eterno. Deus não justifica alguém para depois abandonar esse mesmo alguém. O crente verdadeiro pode cair em pecado, mas não pode cair da graça. Salmo 37, verso 24. A perseverança não significa perfeição, mas sim manutenção contínua da fé e arrependimento pela obra do Espírito. Romanos 8, dos versículos 29 ao 39, é um dos pilares da doutrina reformada da perseverança dos santos. Nele encontramos a certeza plena de que Deus não apenas inicia a salvação, mas conduz até o fim. Ele não falha. Seu amor é eterno, seu decreto é imutável e sua fidelidade é a nossa segurança. O verdadeiro crente pode tropeçar, mas não cairá de forma definitiva. Sua fé está firmada na rocha eterna e sua salvação é guardada por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.